Olá, crianças! Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre polígonos. São as nossas atividades que nós temos lá no nossa apostila, na página 197 e 198. Vamos lá? Mas primeiro vamos acompanhar os slides aqui na tela. Vamos lá? Primeiro, nós temos a definição do que é polígono. Polígono, então, é uma figura geométrica. Essa palavra ela vem do grego, que quer dizer poli, muitos, e gonos, ângulos. Ou seja, então, muitos polígonos, ok? Então, essa palavra significa vários ângulos, né? Muitos polígonos. Aqui nós temos algumas imagens aqui, ó, de figuras que são polígonos. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho destas imagens sobre polígonos. Olha só. Esta imagem aqui é a imagem de um triângulo. Olha só, um triângulo. O triângulo, ele é um dos mais conhecidos, né? Uma das formas mais conhecidas de um polígono. Olha lá, o triângulo é formado por 3 segmentos de retas. Lembra que nós já estudamos o que são retas, né? E lá, essas retas, esses segmentos de retas não se cruzam. Olha só, são linhas. Aqui, ó, são segmentos retos, não se cruzam. E o triângulo também é formado por 3 ângulos internos. Olha aqui, um ângulo, outro e outro ângulo. Este aqui, então, é uma figura bem conhecida nossa, que é o triângulo. Vamos continuar aqui. Uma imagem ser polígono, por uma figura ser polígono, ela tem que ter 3 elementos básicos. E estes elementos são o vértices, o lado e o ângulo. Nós vamos estar vendo agora, revendo, na verdade, cada um desses elementos, ok? Nós temos o primeiro elemento, que é o lado. Olha só, o lado são o quê? São as partes de linhas que desenham, né? Como se estivesse fazendo ali, formando o desenho do polígono. Também é chamado, né? Esses lados aqui, ó, é também chamado de segmentos de reta. Lembra que nós vimos lá? Segmentos, ó, são também chamados de segmentos de reta, ok? Este é um dos elementos. Vamos ver o nosso próximo elemento aí? O vértice. Nós já vimos o que é vértice, mas nós vamos estar relembrando. Todo aqui, ó, é o encontro dos lados do polígono. Os lados do polígono, quando se encontram, formam o vértice, que é aqui, ó, este cantinho, que é o encontro desse segmento com este segmento aqui, que é o vértice, ok? Este é o segundo elemento, né? E nós vemos também nos vértices, né, que eles são nomeados com letrinhas maiúsculas. Olhe nessa imagem aqui, ó. Aqui são os segmentos, né? E em cada cantinho onde ele se encontra com outro segmento, leva uma letra maiúscula. A, B, C, D, a E e a F. Ou seja, estes são os pontos vértices, né? Esses nomes aqui, essas letras foram dadas aos vértices da imagem, ok? Na nossa próxima figura aqui, nós temos o terceiro elemento, né, dos polígonos, que são os ângulos, que são esses espaços entre 2 lados de um polígono que se encontram. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, em vermelho aqui na imagem, estes cantinhos aqui, ó, dentro da imagem que formam ângulos, que nós vamos chamar também depois de ângulos internos, ok? Então, os ângulos são os espaços entre os 2 lados do polígono. Este espaço nós chamamos de ângulo, certo? E os polígonos, existem os polígonos regulares e os polígonos irregulares, ok? Nós temos, então, duas imagens aqui, ó. Várias figuras aqui, ó. 4 figuras aqui e 3 figuras aqui. Aqui nós temos figuras de polígonos regulares, ou seja, são aqueles em que todos os lados e ângulos têm a mesma medida. Olha nessa imagem aqui, ó, quadrado. Tem a mesma quantidade de lados aqui, ok? É o quadrado. E ele tem os ângulos
dentro, olha lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 4 lados e 4 ângulos, ok? Isso torna ele um polígono regular. Já no polígono irregular, olha só, a diferença está lá, ó, é aquele que tem ângulos ou lados internos com as medidas diferentes. Ângulos ou lados com medidas diferentes. Estão vendo só? As medidas aqui dos lados não são iguais, portanto, os ângulos também não vão ter todas as medidas iguais. É isso que distingue, então, um polígono regular de um polígono irregular, ok? Essas características nós acabamos de ver nos outros slides ali. Olha aqui para você entender um pouquinho melhor os polígonos regulares. Nós temos aqui várias imagens de polígonos. Todas essas imagens aí são polígonos, ok? Nós temos aqui um triângulo, um quadrado, pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, eneágono e o decágono. Olha só, tem uma característica bem comum aqui entre eles, que é a seguinte: cada um tem um nome ao número de lados que possui, certo? Olha aqui, por exemplo, o triângulo tem quantos lados? 3. Então, ele é um triângulo. Olha lá o pentágono, por exemplo, possui 5 lados. Então, ele é um pentágono, que se refere a 5 lados. E o outro exemplo que nós temos aqui são, por exemplo, aqui, ó, o hexágono, 6 lados, ok? Então, eles recebem o nome de acordo com os lados que eles possuem, tá bom? Vamos continuar aqui, então, nesta imagem agora, que nós chamamos de mapa mental. Aqui nós temos os polígonos. Vamos rever, então, o que são polígonos mesmo? Vamos relembrar as características que tem que ter uma imagem para ela ser chamada de polígono, ok? Os polígonos são figuras fechadas, muito importante isso, nunca vão ser abertas, vão ser figuras fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam, ou seja, as linhas vão ser retas e fechadas, não vão se cruzar. Outra característica também é aqui, ó, todos os polígonos recebem o nome de acordo com a quantidade de lados, ângulos e vértices que eu acabei de falar para vocês nesta imagem aqui anterior, ó. Eles recebem o nome de acordo com a quantidade de lados, ângulos e vértices, ok? Então, esta é uma característica. E outra é aqui, ó, possuem todos os lados retos. Os lados não se cruzam. Vamos ver aqui, ó, nesses 4 desenhos aqui, ó, 4 imagens aqui nessas formas aqui. Esta primeira é um polígono. Por que será, prof, que ela é um polígono? Olha só, ela é um polígono porque ela tem o que aqui, ó? Lados que não se cruzam, são figuras fechadas, não está aberto, esta imagem não está aberta, ela está fechada, ok? Ela possui a mesma ali, ó, ângulos internos, ok? Vértices e lados. Esta imagem aqui do lado já não é um polígono. Olha a principal diferença aqui, nesta segunda imagem. Ela não tem o quê? Ela não tem aqui, ó, fechada. Ela é uma figura aberta. E se ela é uma figura aberta, ela é um não polígono. Esta imagem aqui também não é um polígono porque ela tem linhas que se cruzam. Os polígonos não podem ter linhas cruzando, né? Se cruzando aqui, ó. Tem que ser linhas retas, né? Que não se cruzam, ok? Esta também não é, porque os lados dela não são retos. Não são todos os lados retos, tá bom? No polígono, nós temos que ter todos os lados retos. E este lado não é reto, ok? Vamos continuar aqui, ó. As mesmas diferenças nós vamos notar nestas imagens, polígonos e não polígonos. Olha aqui, aqui elas têm todos os lados retos, são fechadas, possuem ângulos, né?
nos cantinhos aqui, ó, onde os lados se encontram. Os vértices estão aqui, ok? Olha essas aqui. São figuras abertas, não possuem todos os lados retos, não têm ângulos internos, né? Então, agora já ficou fácil para nós distinguirmos o que são polígonos e as figuras que não são polígonos, ok? Vamos continuar aqui nesta imagem. Olha só, nós temos aqui 9 imagens de figuras aqui geométricas, ok? Eu gostaria que você observasse com bastante calma cada uma dessas imagens. Olha só, várias imagens. Será que todas são polígonas? Será que só uma? Ah, não, só duas. Dê um pause aí no seu vídeo com bastante atenção e verifique quais dessas imagens não são polígonos e quais são. No próximo slide, eu vou te dar a resposta. Mas faça com bastante calma, dê um pause aí para você ver se você está sabendo distinguir o que são figuras polígonas e não polígonas. Ok? Dê um pause. Conseguiu responder? Vamos ver a resposta? Se você respondeu que a imagem A, B, C, a D e a E e a F são polígonos, você acertou. Mas se você não acertou, não tem problema. Volte os slides anteriores e veja as principais características dos polígonos que nós falamos lá. Eles têm que ter lados, eles têm que ter ângulos internos e têm que ter vértices. São figuras fechadas, né? Revejam todos esses conceitos ali do que são polígonos e daí volte a fazer essa atividadezinha aqui de saber quais são e quais não são, ok? Eu espero que hoje você tenha aprendido bastante sobre polígonos. Nós vamos continuar com as nossas atividades lá na apostila para fixar um pouco melhor e nas nossas próximas aulas eu vou estar fazendo a correção. Um beijo, fica com Deus e nós nos vemos por aqui. Um beijo virtual da Prof.